Mas vamos dar início então aqui ao assunto, pois é um assunto que na verdade é bastante, eu não diria tão complexo, né, mas é bastante amplo na verdade, quando observamos o desenvolvimento da fé reformada aqui no nosso contexto brasileiro. Então a ideia na apresentação desse tema, pessoal, é falar um pouquinho sobre justamente o crescimento, não é, da fé reformada no Brasil, a questão do interesse que é demonstrado nas redes sociais, os debates, não é? As problemáticas em cima do assunto com relação à soteriologia. Há muito, na verdade, o que falar sobre a questão desse crescimento. Eu até estou aqui com um site, não é? O site Teologia Brasileira. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui, não é? Tem uma matéria aqui chamada Tupiniquins para a Glória de Deus, aí a redescoberta e o crescimento da fé reformada no Brasil. Só lendo um trechinho aqui da matéria, porque é importante, diz bem assim, ó. Em março de 2009, o mundo evangélico foi surpreendido com o chamado novo calvinismo. Não neocalvinismo, naquela lógica de Abraham Kuyper, né? Mas um novo calvinismo, uma versão contemporânea do chamado calvinismo. Ou seja, a fé reformada, como matéria da revista norte-americana Times, no caso, Time, publicando uma série chamada 10 ideias que estão mudando o mundo, onde o novo calvinismo é uma delas. Ou seja, desde 2009, então, se falado demais sobre essa questão de calvinismo. É claro que não é uma coisa nova, mas aqui no Brasil, por exemplo, houve um certo tipo de explosão, não é, com relação à ideia do calvinismo. Eu mesmo fui atingido, não é, por essa novidade nas redes sociais, porque não era pastor reformado e acabei conhecendo também, não é, devido às redes sociais. E acabei vendo muito debate e tendo acesso a muita coisa, muita página, muita charge de Facebook, de Instagram, canais no YouTube, não é? O programa Vejam Só, por exemplo, que levava muitos debates, não é, de arminianos contra calvinistas. Então, durante um tempo, isso começou a crescer bastante, só que antes mesmo desses debates na internet, acho que o pastor Luz vai lembrar disso aí, já se falava muito de calvinismo aqui, em termos de redes sociais, por exemplo, por causa de vários eventos que o reverendo Augusto Nicodemos participava, e não somente por conta disso, mas se falava muito, por exemplo, o nome de John Piper, de Paul Washer e outros pregadores norte-americanos também, não é? E meio que a pregação e o estilo deles ficou sendo propagado no nosso contexto brasileiro, nesse ano de 2009 mais ou menos, justamente como sendo o calvinismo, ou então a fé reformada. E eu fui também nessa onda, digamos assim, embarcando nessa ideia de teologia da graça, doutrina da graça, e conhecendo muito, né, sobre essa questão da salvação, de acordo com a doutrina calvinista, e durante um tempo eu fiquei muito focado nisso, não é somente nisso. Então, já por aí podemos ter uma noção de como começou, né, o movimento de calvinismo, digamos assim, desse né, o novo calvinismo crescer aqui no Brasil. Não é? Então, se o pastor Lúcio puder também falar um pouquinho sobre isso, porque a minha experiência desse período aí de 2009 foi essa. Não é? Já quando eu estava no seminário, quando eu ainda era pastor pentecostal, estava no seminário, eu já ouvia falar sobre isso, inclusive acabei encontrando até materiais de alguns calvinistas, como John Piper, por exemplo, no próprio seminário. Não é? Isso me ajudou a ter alguma clareza, não é? Mas ficou limitado a esse contexto de pregação em termos de doutrina da graça, não é? Soteriologia.